Alô, 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 alô. Bom dia, pessoal. Bom dia. Paz do Senhor Jesus. Deus possa nos abençoar em mais um dia. Que a glória dele venha resplandecer sobre nós, sobre nossas vidas. Que a unção do Santo Espírito de Deus esteja sobre nossas vidas. Que Deus possa, na manhã desse dia, nos dar graça para vencermos mais um dia cheio de bênção, de muitas maravilhas, para vencermos mais um dia com tanta luta, com tanta confusão, com tanta crise, com tanta tragédia, mas que Deus nos dê força para vencermos todas essas lutas que vêm para nos desanimar. Mas independente da luta, de qualquer coisa, nós entendemos que acima de tudo e de todos existe um Deus que pode fazer todas as coisas. Existe um Deus que jamais desampara os seus. Existe um Deus que jamais negará a sua fidelidade com um povo que ele escolheu nessa terra. Então, meu querido, minha querida, na manhã desse dia, vamos elevar nossas vozes em oração mais uma vez, aqui apresentando o projeto Live na minha casa. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor do céu e da terra, na manhã desse dia, ó Deus eterno, estou grata a Ti pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Estou grata a Ti pelas bênçãos alcançadas das Tuas mãos, pelas maravilhas que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Quero Te agradecer por toda a minha família, por toda a minha parentela. Quero Te agradecer pela vida de cada um. Que o Senhor continue nos dando graça, nos dando vitória, nos dando força. Senhor, de vencer as lutas, problemas, dificuldades. Que o Senhor venha nos dar graça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoando assim nossa nação, abençoando nossas autoridades, com a bênção da salvação, da cura, da libertação física e espiritual. Abençoando também, Senhor, aqueles que estão enfermos, meu Pai. Cura, Senhor, com a cura física e espiritual, Pai. Aqueles que estão desempregados, abre a porta do emprego, Senhor, provê o necessário, porque Tu é o Deus da providência. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua bênção venha alcançar nós nesta manhã. Que o Senhor venha abençoar as famílias limitadas, Senhor, que não são poucas, são muitas. Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Deus amado, o nosso estado do Rio Grande do Sul. Meu Senhor, abençoa. Deus, tem misericórdia. Senhor, Tu és o Deus que derrama a chuva, mas Tu és o Deus que acalma também a chuva. Tu é o Deus, Senhor, que permite a tempestade, mas é o Deus que acalma a tempestade. Tu é o Deus que abate, mas Tu és o Deus que exalta. Tu é o Deus que faz descer a cova, mas Tu é o Deus que tira da cova. E nós confiamos em Ti e acreditamos que as Tuas mãos estão estendidas, porque tudo que acontece nessa terra, Pai amado, é para nós, os seres humanos, aprender, Senhor. É para nós termos um aprendizado, uma lição e uma experiência. E eu sei que tudo que acontece para isso, somos fracos, meu Deus, somos seres humanos, somos fragilizados, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe como corrigir esta nossa nação, ou por que não dizer esse nosso mundo que a qual vivemos. Então, meu Senhor, esteja conosco, nos abençoando, nos dando graça, nos dando força para suportar todas as lutas e sermos sempre vencedores, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, graças ao nosso Deus. Então, 7 horas e 35 minutinhos. Hoje é sexta-feira, 10 de maio de 2024. Que Deus venha nos dar a sua graça, a Espírito, o seu Espírito, para sermos mais que vencedores. E na manhã desse dia estou grata ao meu Deus. E na manhã desse dia eu quero parabenizar os meus amados, meus queridos irmãos, amigos que estão aniversariando nessa data. Que o Senhor possa te abençoar com a bênção da salvação, da cura, da libertação física e espiritual. Que o Senhor possa te abençoar com a bênção, aquela bênção que você está tanto pedindo, que você está tanto querendo. Que o Senhor venha te abençoar de uma forma grandiosa, porque é isso que o Senhor quer fazer por cada um de nós, nos abençoar. Eu desejo a você muitos anos de vida, muita felicidade, muitos sonhos realizados. O Senhor te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. E parabéns pelo seu aniversário. Vamos ler a palavra do nosso Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 19 a 58. Vamos ler todo esse versículo, esses versículos. E vamos ver o que Deus tem a falar aos nossos corações.
capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 19 até o versículo 58. E vamos ler assim, no nome do Senhor Jesus. E Deus vai falar para nós na manhã desse dia, através dessa linda palavra. Glórias a Deus. Seja adorado o nome do nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. 1 Samuel diz assim, palavra de Deus, versículo 19. E estavam ali Saul e eles, e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi, então, de madrugada, se levantou pela manhã e deixou as ovelhas a um guarda. E carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar do esparso, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxe na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi os ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o feriu, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará franca a casa de seu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria a estes filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o feriu. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás para peleja com ele, pois tu ainda és moço. E ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vindo um leão e um urso, o tomavam a ovelha do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba e o feri e o matei. Assim feriu o teu servo o leão como o urso. Assim será este circunciso filisteus como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus ombros e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, e trazia, e a saber,
no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que ele levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espadas e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos Israel, o Deus dos exércitos de Israel. E a quem tens afrontado? Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, e a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alfoge e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu com o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrón. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrón. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este mancebo, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, rei, que eu não sei. Disse então o rei: pergunta, por de quem é filho este mancebo. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho mancebo? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, belamita. Glórias ao nosso Deus. Coisa linda, né, gente? Maravilha. Olha só como Deus faz. Deus, ele dá vitória a quem busca. E se nós buscamos ao Senhor, com certeza nós vamos obter vitória. O nosso Deus é fiel. Ele jamais nos usará de infidelidade com quem quer que seja. Por mais que sejamos infiéis em algumas coisas, mas Deus, o eterno, soberano, ele continua fiel em nossas vidas, porque ele não é Deus para negar a sua fidelidade. E aqui nós vemos Davi derrota Golias. E quando Davi derrota Golias, automaticamente todos são vencedores. Que maravilha! Quando Davi derrota Golias, automaticamente todos são vencedores. Por que são vencedores? Por quê? Porque a vitória, ela sempre é divertida. É muito bom obter vitória. A pessoa, um campeão que vai aí, uma pessoa que vai aí enfrentando a maratona e alcança o troféu, gente, é muita glória, muita vitória. Então aqui o povo de Israel estava enfrentando essa grande guerra, mas Deus deu vitória para o povo de Israel através de um moço inexperiente, um moço que nem era experiente em guerra,
mas o nosso Deus é experiente em tudo. E se eu e você temos Deus, com certeza nós vamos obter a vitória e somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque a vitória é sempre divertida. Ninguém gosta de perder, claro que não. Ninguém gosta de perder. Quem está em Cristo jamais será um perdedor. Quem está em Cristo é sempre mais que vencedor. Mas quando o servo de Deus pratica a lei da vitória, isso causa, gente, maior impacto do que o líder. Por quê? Porque afeta a todos que estão em volta do líder. Glórias ao nosso Deus. Então, na manhã desse dia, vamos considerar essa grande vitória que Davi teve aí, que o povo de Deus teve, e vamos também todos nós acreditar que Deus é a nossa vitória, que Deus está conosco em todos os momentos, momentos de crise, momentos de guerra, momentos de tristeza, em todos os momentos, o nosso Deus está conosco. Não temos que temer a nada e ter a certeza absoluta de que Deus é fiel em nossas vidas, meus queridos, meus irmãos. Glórias ao nosso Deus. Por isso, aleluia. Então, Davi praticando ali a lei da vitória. Olha só, Davi praticando a lei da vitória, Davi transforma os soldados israelitas anteriormente paralisados numa força capaz de derrotar o invencível exército filisteu. Era um invencível para o homem, mas para Deus jamais, porque Deus é o maior, Deus é o superior, Deus é grande, Deus é fiel, Deus é um Deus que pode todas as coisas. Ele é grande em nossas vidas e nós só temos que agradecer o nosso Deus por isso, e vendo toda essa vitória aqui do povo de Deus através desse moço Davi, a gente também pode entender que nós não somos diferentes se nós nos agarrarmos com o nosso Deus, se nós estivermos com Deus em nossas vidas. Com certeza, Deus também há de dar vitória para todos nós e somos mais que vencedores. Aqui a gente vê que a Davi derrota Golias, aí todos são vencedores. Então, Deus nos dá a graça. Todos nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a gente vê aqui que a expectativa, olha, gente, a expectativa, a perspectiva, as atitudes. Gente, Davi era um rapaz muito cheio de coragem. E essa coragem, ela vinha de Deus e não do próprio Davi. Porque um mocinho igual Davi, ele mesmo jamais poderia fazer isso. Mas com Deus em nossas vidas. Alguém pode olhar para você, pode olhar para mim e achar nós assim pessoas insignificantes. Mas com Deus em nossas vidas, nós somos grandes guerreiros e grandes vitoriosos. Foi isso que aconteceu com Davi. Olharam para Davi, o próprio Saul olhou para Davi e mandou embora, porque ele não conseguiria vencer, porque era um mocinho, mas Davi, ele diz, eu vou sim, porque esse jamais vai criticar, jamais vai zombar do povo de Deus. E Deus vivo, ninguém se zomba do Deus vivo. Aí agora vai aquele mocinho e vence para a glória do Senhor. Por quê? Porque a perspectiva de Davi, ela diferia da perspectiva dos outros. Davi, ele não via o que todo mundo via, porque todo mundo olhava e via um gigante invencível. Davi não via isso. Davi não via um gigante invencível. Davi, ele viu uma oportunidade, gente. Ele olhou ali, ele viu o gigante, simplesmente um homem gigante, um homem grande, um homem, mas era um homem que podia ser vencido, principalmente pelo Deus de Israel, o Deus que estava naquele combate. Só faltava a pessoa certa, que realmente a pessoa certa para aquele combate, para dar vitória ao povo de Israel, foi Davi. Então, Davi, ele não via esse gigante, um homem invencível, que todo mundo corria, que todo mundo tem medo. Ele só viu uma oportunidade, e Deus deu a oportunidade de Davi não lutar com o gigante, porque isso não foi uma luta. Davi só foi lá e derrubou o gigante e matou. Então, os métodos de Davi, eles diferiam, os métodos de Davi, eles diferiam dos métodos dos outros. Por quê? Porque Davi, ele decidiu usar armas comprovadas, que sabia que iria funcionar. Que maravilha! A pessoa, se Davi pega uma arma e essa arma não funciona, e aí depois ia dar tudo errado. Então, Davi, o que ele fez? Ele usou armas comprovadas, que ele sabia que ia funcionar. Ele não quis as armas convencionais, ele não quis aquelas armas
e as pessoas lutavam, aquelas espadas, não, escudo não. Davi, ele quis aquela armazinha, sabe por que ele quis aquelas pedras como a arma dele? Porque ele sabia que Deus era o seu escudo, ele sabia que Deus estava com ele sabia que Deus jamais iria deixar o povo de Israel derrotado, porque ele estava com aquela confiança, com aquela fé de que Deus já havia dado vitória algumas vezes para ele ali no rebanho. Então, gente, isso é maravilhoso. Olha só, a convicção de Davi, ela diferia da convicção dos outros. Por quê? Porque Davi reconheceu que Golias não tinha aliança com Deus. Davi, ele olhou para o gigante e viu que o gigante não tem aliança com Deus. Enquanto Davi se sentia profundamente comprometido com a aliança com Deus. Olha só, o gigante não tinha aliança com Deus, mas Davi tinha aliança com Deus. E Davi confiava em Deus. Então, gente, eu e você, nós temos uma aliança com Deus. Então, vamos confiar em Deus. Vamos deixar Deus fazer a obra nas nossas vidas. Vamos deixar Deus fazer coisas grandes na nossa vida. Vamos deixar. Porque o nosso Deus, ele é grande, ele é fiel, ele é maravilhoso em nossas vidas. Então, Davi, os motivos de Davi diferiam dos motivos dos outros. Por quê? Porque Davi ouviu as ameaças de Golias contra o Deus de Israel e sabia que Deus podia abatê-lo. Olha só, os motivos de Davi diferiam dos motivos dos outros. Quando os outros viam o gigante ali ameaçando, eles ficavam com medo, eles fugiam. Gente, mas Davi foi diferente. Quando ele começou a ameaçar, Davi simplesmente olhou para ele e viu que o Senhor Deus podia abater. Davi viu que Deus podia abater aquele gigante, graças ao nosso Deus. Por isso, a visão de Davi diferia da visão dos outros. A visão de Davi não era igual à visão dos outros, dos seus irmãos dos outros guerreiros que estavam ali. Mas Davi, ele queria tornar Javé conhecido para o mundo todo como o Deus mais poderoso da terra. Com certeza, Deus é o Deus mais poderoso da terra. Ele está lá em cima no seu trono, mas ele está olhando para essa terra e ele é o mais poderoso. Ele pode fazer todas as coisas nas nossas vidas, na nossa nação. Ele é maravilhoso e poderoso. A experiência de Davi, ela diferia da experiência dos outros. Por quê? Porque Davi trouxe ao campo de batalha vitórias do passado contra um leão e o urso, não meses de medo paralisante. Davi, ele trouxe vitórias do passado. Por quê? Porque ele contou, ele falou, olha, eu estava cuidando ali do rebanho do meu pai, das ovelhas, e apareceu um urso, um leão, e eu feri ele e matei eles. Então, da mesma forma, eu vou fazer com Golias. Ele está aí ameaçando o povo de Deus, zombando do Deus vivo, mas isso vai acabar, porque eu vou fazer com que o povo de Israel ganhe essa vitória. Porque Davi sabia do que ele estava fazendo. Ele contou: eu matei um urso, matei um leão, estava querendo devorar as minhas ovelhas. Que lindo, gente, isso é maravilhoso. A atitude de Davi diferia da atitude dos outros. Por quê? Porque Davi, ele viu Golias não como uma ameaça grande demais para ser abatido. Davi, ele não viu ali Golias como uma ameaça grande demais para ser abatido. Mas Davi, ele viu ali Golias como um alvo grande demais para não ser alvejado. Já pensou? As pessoas viam aquele gigante como um homem grande demais, invencível, mas Davi não via assim. Davi, ele viu aquele gigante diferente. Ele viu aquele gigante grande demais para não ser alvejado. Ou seja, Davi, ele agora olha para o gigante e vê aquele homem grandão e ele pensa: não pode, vai ter que ser atingido. Se é homem para todo lado, o homem tanto na altura, tanto quanto na largura, então eu vou lançar a pedra e com certeza vai bater, essa pedra vai bater nele. Então Davi, ele viu aquele homem ali não como uma ameaça grande demais, mas ele viu ele como ser grande demais para não ser alvejado, como ser grande demais que ele jogasse, lançasse a pedra e não acertasse, gente. A cabeçona do gigante, a cabeça. E ele mirou bem na cabeça e acertou bem na testa do gigante
gigante, e a palavra diz que depois de tudo isso, o gigante caiu, e Davi vai lá, pega a própria espada do gigante e mata o gigante e corta a cabeça do gigante. Deus é fiel nos seus propósitos. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos continuar nessa lida, andando, mesmo que seja em câmera lenta, mas não vamos deixar que o inimigo venha carregar as nossas forças e roubar a nossa coroa. Pelo amor de Deus, vamos continuar andando e sempre alegre na presença do nosso Deus, porque Ele é fiel, Ele tem coisas grandes para mim e para você. Ele é fiel nos seus propósitos. Da mesma forma que Ele deu vitória para Davi, esse grande gigante, ou seja, deu vitória para o povo de Israel através de Davi, Ele também está conosco. Em meio ao mundo tão difícil, há tantas crises naturais, é coisa para todo lado, mas a gente continua orando e buscando o Senhor enquanto a gente pode achar. Porque dias virão em que nós não vamos poder fazer isso, mas o nosso Deus é fiel, nosso Deus é grande e Ele há de nos abençoar e de nos dar muita graça. Então, na manhã desse dia, meu querido, minha querida, nós vamos orar, agradecer ao nosso Deus por essa grande vitória nesse dia de hoje. Maravilhoso Deus eterno, Senhor do céu e da terra, estamos gratos a Ti porque Tu és fiel, Tu és maravilhoso. E assim, meu Deus e meu Pai, nós encerramos concluímos esse projeto Live na Minha Casa aqui, essa apresentação do projeto Live na Minha Casa, te agradecendo mais uma vez por essa batalha vencida, essa vitória conquistada e essa lição cumprida, de poder estar aqui mais uma vez, porque há muitos dias nós não apresentávamos o projeto Live na Minha Casa, mas hoje nós estamos aqui para a glória do Senhor, e o Senhor já está falando para mim e para você sobre vitória, porque a vitória de Davi, a derrota de Davi ali, a derrota de Davi ali com Golias, que Davi venceu Golias, Davi derrotou Golias, aquela derrota ali dos filisteus, ela trouxe uma vitória para todo Israel. Então, que o Senhor possa abençoar e possa também nos dar vitória, nos dar graça, nos encher de força, de coragem, de disposição, nos dar um dia abençoado, Senhor, cobrindo-nos com a tua proteção e toda a nossa família, toda a nossa parentela, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoando assim o nosso ministério, para a glória do teu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos. Amém. Amém. E amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todo o povo de Deus, e que essa graça nunca venha faltar sobre nós, sobre nossa vida, porque Deus é fiel na minha e na sua vida. Fique com Deus, que seja